Meu nome é Rita de Cássia Dias Romão, sou policial militar e psicóloga. Eu vim de uma família bem humilde, né? Onde meu pai e minha mãe, nós somos em 5 irmãos, e meu pai começou com vícios, com álcool, né? E ali tinha muitas brigas dentro do meu lar, da minha casa, e de agressões e bebida. Chegamos até a internar meu pai por conta disso, mas também não resolveu. E eu queria sair da casa dos meus pais de todo jeito, porque eu não suportava, né? Era vício de bebida, de cigarro. E por fim, com 16 anos, eu conheci meu ex-marido e saí da casa dos meus pais, né? Numa fuga, achando que eu ia conseguir um lar melhor, um local onde eu não vivesse no meio daqueles vícios. Mas aí casei, né, e tive filhos e quando eu percebi, meu ex-marido estava envolvido também com álcool, vícios. E ali também brigas e álcool, bebia também muito. E como ele se aposentou muito jovem, aí ele ficava em casa bebendo e eu entrei na polícia exatamente para poder... como ele falava que sempre ia me abandonar e deixar eu com as crianças, eu tinha medo de ser igual a minha mãe. Aí entrei na polícia, né? Mas assim, aí foi pior, porque aí eu trabalhava na rua, né? Trabalhava de viatura, fazendo as abordagens. E muitas das vezes eu chegava nas ocorrências, era marido e mulher brigando, com problemas de álcool, de vício. Aí chegava na minha casa, me deparava com ele da mesma forma. E nesse interim eu comecei a fazer faculdade de psicologia, porque eu queria entender. Falei, não é possível. Eu na adolescência sofri com meu pai usando álcool. Aí casei com uma pessoa que não tinha visto nenhum, de repente tá usando álcool também. Então eu comecei a fazer a faculdade, que eu de psicologia junto, né? Já tinha entrado na PM, ainda casada com ele, para poder resolver isso aí, para poder entender, né, o que acontecia comigo. Aí eu não suportei, acabei me separando dele. Aí me separei e aí já tinha terminado a faculdade de psicologia e aí vivi um tempo sem ninguém, sozinha, com a minha força do meu braço, né, tentando viver minha vida. Aí eu pensei, né, me surgiu uma vontade de trabalhar no campo da psicologia, mas eu também não conseguia. Enviava currículos, falava com um, falava com o outro que eu conhecia, ninguém me chamava. Porque trabalhar na rua não é fácil, né? Atender ocorrência não é fácil. Sabe, medo da morte, eu via a morte ali sempre, direto, o tempo todo. Sabe, um nervoso, assim, a pessoa falava qualquer coisa, eu já revidava, sabe, com palavras ácidas, agressivas, não tinha paciência com ninguém, essas pessoas, né, que tinham cometido crime, ou então que eu estava ali conduzindo para a delegacia, ou usuário de drogas, para mim, eles tinham que estar presos mesmo, para mim eu não tinha sentimento nenhum, o sentimento que eu tinha era de repulsa, essa é a real, de repulsa. E o que é engraçado é que mesmo eu me formando na área da psicologia, eu não conseguia trazer isso presente para mim, né? Essa mudança. E eu queria um pouco de paz, né? Uma paz que eu não conseguia de jeito nenhum, nem no meu serviço e nem em casa. Como eu estava separada, né? Eu conheci meu esposo nesse lugar, no batalhão onde eu trabalhava. E ele era uma pessoa bem nervosa, muito mais que eu. Muito nervosa, mas muito mesmo. Então, assim, aí ele começou com ciúmes, muitas brigas. E assim, eu mesmo já estava a ponto de falar, eu não vou aguentar de novo, não. Não vou suportar de novo mais brigas no meu relacionamento, mais incertezas de tudo, né? E aí eu falei, olha, eu acho que vai melhor a gente se separar, porque se continuar dessa forma que a gente está, nessas brigas, não vai dar certo. Não estava dando certo. E aí, aí, de repente, ele pegou, nós estávamos de férias, ele pegou e falou, Rita, eu vi aqui uma chamada no celular do Templo de Salomão. Você quer tanto ir lá, né? Eu já tinha pedido para ele para vir aqui, mas ele falava, não, Universal não vou, não. Aí eu falava, poxa, mas tem um templo lá, parece que é tão bonito, queria ver, né? Aí ele, nesse dia, como a gente estava brigado e ele viu que a gente não estava bem, aí ele desceu e falou, você quer ir no templo? Aí eu falei, eu gostaria. Ele falou, então só se for agora. Aí eu falei, tá bom então, né, vamos. Aí me troquei e a gente veio pro templo. Aí quando a gente chegou aqui,
Aí foi a nossa história, mudou, nossa vida mudou. Aí quando nós entramos, né, que a gente viu as levitas ali todas de branco, aquela paz, né? Aquela paz que cheguei aqui com 40 e poucos anos, eu nunca tinha visto uma paz tão grande num lugar. Nunca tinha visto. Nem eu, nem ele. Nós ficamos realmente de boca aberta. A gente gostou, porque a gente saiu bem. A gente ouviu a palavra, ele falou, olha, vem de quarta, vem de quinta, vem de domingo, vocês vão gostar, vocês vão se sentir bem, é necessário. Eu comecei a ter muito mais paciência, porque como eu fiquei muito tempo sendo uma pessoa independente, então eu pensava assim, eu não preciso de marido. Se ele começar a ter problemas comigo, eu mando embora e fico sozinha novamente. Mas aí eu fui entendendo qual é a posição da mulher, que eu não sabia. Eu não sabia dessa, né, que tem que ser Deus, o marido, a mulher, não sabia. Eu não tinha essa noção. E eu comecei a passar a colocar em prática. E ele também, fazer a parte dele. Eu comecei a entender, quando o bispo falava do Espírito Santo, né? Na verdade, eu queria conhecer. Eu falei, o que é o Espírito Santo, né? Porque as pessoas, elas davam um testemunho e falavam do Espírito Santo, que quando elas recebiam o Espírito Santo, elas eram uma nova pessoa, uma nova criatura, né? Elas tinham outra mudança de comportamento, tudo mudava. E aí eu comecei a entender, aí eu comecei a buscar. Porque assim, eu tinha algumas coisas mudado, algumas coisas tinham melhorado na minha vida, mas eu sabia que não era o principal. O principal era a salvação. Eu sabia que tudo isso aqui ia passar. Mas e a minha alma? E a minha comunhão com Deus? Né? Eu queria mudança total dentro de mim, mas eu sabia que para isso eu tinha que buscar o Espírito Santo. Eu tive essa consciência que eu tinha que buscar, né, de todo o meu coração, de toda a minha força. E aí eu comecei a focar e meditava mais e mais na palavra, e até que um dia o Espírito Santo veio sobre a minha vida, e esse dia foi maravilhoso, sabe? Eu sentia a mudança total na minha vida, assim. Eu tava meditando na passagem de João, e aí eu sentia, assim, sabe, aquela presença. Eu senti que eu já não era mais a mesma pessoa naquele momento. Eu senti que o Espírito Santo tinha entrado em mim naquele dia. E, sabe, tudo mudou, até meu jeito de falar. Aquela pessoa, aquela Rita agressiva, aquela Rita impaciente, sabe, que não tinha paciência com nada. Aquilo foi mudando. E assim, era legal, porque eu cheguei no meu serviço, as pessoas falavam, nossa, tá diferente. O que está acontecendo? Mas, acho que é a maquiagem, a roupa, mas eu sabia que era o Espírito Santo que estava em mim. E não era uma pessoa, não, era várias pessoas da minha família, no meu serviço. E aí foi tendo aquela mudança interna minha. Eu comecei a olhar aquelas pessoas a qual a gente prendia como uma alma. Eu já não olhava mais como, é um bandido, é um usuário de drogas, mas uma alma. E eu queria falar de Deus para eles. E eu falava de Deus para eles. Aí eles ficavam assim, sem entender, né? E aonde eu ia, eu falava de Deus. Olha, eu estou buscando a Deus. Olha, Deus mudou minha vida, mudou dentro de mim. Olha, eu sou uma nova pessoa hoje. Busca a Deus. E falava para todo mundo. Então, essa vontade, né, ela só foi crescendo cada dia mais de eu poder evangelizar e falava no meu serviço. A gente, às vezes, se torna até um pouquinho meia, de tanto que fala, né, meia chatinha, que a pessoa fala, só fala de Deus, mas assim, era o que eu tenho dentro de mim, né? Então, até hoje eu falo, onde eu estiver, eu vou falar da palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Então, assim, hoje eu vejo que eu não dependo mais de ninguém. Eu só dependo do Espírito Santo. É só Ele. É Ele que me guia, é Ele que me orienta, é Ele que... Até meus atendimentos psicológicos hoje são diferenciados, porque quando eu vou atender, eu oro a Deus, falo, Deus, que não seja eu falando, que não saia uma palavra da minha boca do que eu aprendi nos papéis, nos diplomas, mas que saia tudo que vem de Ti, que vem do Espírito Santo. E eu sei que Ele deu a resposta para mim de tudo, de toda aquela angústia que eu passava, toda aquela questão psicológica, aquela tormenta psicológica que eu tinha na minha cabeça, Ele foi sanando, Ele foi respondendo. E hoje eu entendo tudo isso. O casamento, né, ele foi transformado, meu marido foi convertido, eu convertida, então hoje a gente tem um casamento abençoado. A minha vida financeira, ela como eu vim com muitas dívidas, eu ainda estava com o nome sujo, sabe? Não tinha, o carro era velhinho,
E eu fui ver, o meu nome estava sujo, aí eu fui limpar. Deus abriu tantas portas que eu só paguei taxa. A dívida tinha ido embora. Aí eu só paguei uma taxa que foi muito pouco e limpei o nome. E no mesmo ano que eu limpei meu nome, eu comprei um carro zero, que foi em meio à pandemia. E aí passou, na pandemia ainda, a gente fez uma reforma na casa, né? Reformei a minha casa inteira. Então, minha vida financeira, ela melhorou 100%. E eu sei que Deus me deu condição para tudo isso. Tudo Ele transformou na minha vida. É maravilhoso. Esse lugar aqui é maravilhoso. Eu indico para todas as pessoas a quem eu conheço, eu falo, é um lugar abençoado. É um lugar onde o Deus vivo está. Quando você entra ali, Deus já está trabalhando. Você pisou na esplanada, Deus já está trabalhando ali. É o lugar que mudou toda a minha vida. E o senhor vê, eu tinha preconceito da Universal. Eu nunca pensei que eu ia entrar numa Universal. Tanto quando alguém falasse alguma coisa de Universal, eu falava, Universal não. E como eu me arrependo, que se lá atrás, há anos atrás, eu tivesse conhecido, a minha vida ela tinha tido outro rumo. Eu tenho 26 anos de polícia militar. Sou psicóloga. Então, assim, se a Igreja Universal, ou propriamente ali no templo onde eu estou, tivesse alguém, algum pastor, obreiro, tivesse fazendo alguma coisa errada, querendo defraudar, algo que não tivesse correto, eu teria visto. Eu teria mesmo tomado, né, uma atitude em relação a isso. É o que eu falo para as pessoas quando eu vou falar da Igreja Universal. Eu falo, vocês me acham eu ignorante, uma pessoa sem cultura? Eu falo, não. Eu falei, então, graças a Deus que ainda em vida, Deus tocou na minha vida e eu consegui ouvir a palavra dele, fui humilde para ouvir a palavra dele. E ele transformou essa pessoa cheia de pecados, cheia de manias, de defeitos, horrível, horrível. Mas fez uma nova criatura, uma nova pessoa. Não perco isso por nada desse mundo. Nada, nada.